Games em Ação. Tudo que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. This song is made by Finya. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Games em Ação. Eu sou o Jorge, apresentador do podcast. Já temos 43 episódios gravados, com muito conteúdo para você. Então, se você não escutou no episódio passado, vai lá e assista, ouve. Não? E aproveita para clicar no botão seguir do lado direito do podcast para sempre saber quando a gente lança novos episódios. Nesse mês tivemos 3 episódios, mês de setembro que você está ouvindo. Se não for depois de setembro, tem certeza no mês de setembro tiveram 3 episódios. Então você pode ouvir os outros 3. Que foi o primeiro com Rodrigo Deus, sobre o mercado dos tabuleiros e o papel do gerador de conteúdo. O segundo com Carla Klotz, do Teach with Games, que é jogos na educação, no Instagram dela. E a gente falou sobre as 7 regras do Institute of Play, que serve como passar diálogo para criar jogos, como aprender com jogos. E hoje vamos bater um bate-papo com Sanderson Virgolino, da Casa Globin, um estúdio colaborativo de criação de jogos de mesa. E vamos falar sobre como criar um jogo de forma colaborativa. Na Casa Globin, eles têm profissionais de diversas áreas diferentes. Tem redatores, tem autores, tem escritores, tem tradutores, tem design gráfico, ilustradores, game developers e também game designers. Então eles têm desde a área de programação, a área de redatores, a produção em si toda completa de jogos. É uma casa que trabalha com serviços de jogos tabuleiros colaborativos, mas também produz jogos próprios de forma para gerar portfólio. Tem mais de 30 jogos, eu acho, mais de 30 jogos no portfólio deles. E você pode conhecer mais sobre o trabalho da Casa Globo. Também sou o atual criador, o atual gestor que iniciou o processo da Casa Globo. Mas também lá tem um know-how de mais de 30 pessoas que geram conteúdo para a Casa Globo e como constrói jogos para a Casa Globo e também jogos para o mundo de jogos de tabuleiro que diversas editoras publicaram no Brasil inteiro. Conheça um pouquinho da história deles e vamos lá para o bate-papo. This song is made by Finya. Então, quem é Sanderson Virgolino no mundo dos games? Então, hoje ele é um game designer, mas que começou aí em 2004 na área de jogos digitais. Eu me formei em jogos digitais e depois comecei a trabalhar com programação até encontrar aí os jogos analógicos, né? Os jogos de mesa. E aí depois disso eu comecei a realmente fazer jogos aí para trabalho, né? Então desde 2006 eu atuo, né, como game designer. Aí antes, no caso, eu já tinha isso como um trabalho, mas que ele era meio que dividido, né? Então eu trabalhava como programação, né? E também como game designer em paralelo. E aí fui dando um destaque, né? Que aí eu fiz um jogo chamado Cangaço, e participei de alguns concursos aqui no caso no Rio de Janeiro. Hoje agora eu tô em São Paulo e aí já trabalho com game designer mesmo numa empresa. E depois disso eu fui colocando outros jogos e crescendo um pouco mais no cenário dos jogos analógicos. Acho que é isso. Eu pensei que como você deve começar na parte de jogos digitais, muitos profissionais, muitas empresas dividem esse meio trabalho, esse meio turno, fazendo o que ele gosta, que ele ama, que é construir jogos digitais ou jogos
tabuleiros analógicos, mas ao mesmo tempo ele vai ter que programar. Isso é um relato de muitos profissionais que estão iniciando na carreira, relato de muitas empresas que elas têm que estudar como meio a meio, de fazer aplicativos, softwares, mesmo para diversas empresas do Brasil, do fora do mundo, mas podem fazerem a área que elas mais gostam. Isso são alguns cases que tem que Salvador. As duas principais empresas que trabalham com jogos digitais também trabalham fazendo aplicativos e softwares. Logo no início da empresa foi o que deu start para ela. Então eu percebo que o mercado ainda está gerenciando isso, e eu também percebo que isso é comum na profissão. Então é uma coisa que quem está ouvindo a gente, são bastante ouvintes que não iniciam a carreira, que estão começando a entrar no mundo de jogos. Então vocês não se achem estranho concentrar no mundo de jogos, pensando em jogos digitais, como ele comunicou, mas no board games eu te garanto isso, que você ter dividir seu tempo com outras atividades, muitas vezes. Eu não acho estranho que no início você só conseguir viver disso, e é até muito difícil mais à frente. Você se adaptar de diversas maneiras até conseguir viver somente disso. Então, eu vejo isso na minha experiência de vida, e eu vejo isso na experiência de vida de diversas pessoas que são contadas aqui. Mas eu queria saber um pouquinho mais como surgiu a casa do Goblin. Então, isso aí que você comentou, ele é bem relevante, né? No caso, como a área, né, de jogos digitais e até de jogos de mesa, assim, ela é bem nova, né? Mais os jogos de mesa quanto os jogos digitais. Pelo menos enquanto eu estava no Rio, né? E quando eu me formei, eu quase não encontrei assim, lugares para trabalhar, empresas e tal. Então eu fui para a área um pouco mais comercial, né? No caso, eu trabalhei com software, trabalhei com entretenimento, mas assim, acabou que eu não consegui trabalhar diretamente com jogos digitais. E aí depois que eu entrei na área de jogos de mesa, é que eu comecei a ter contato até com o pessoal do ringue, né? E comecei a ter contato com o processo de produção dos jogos e como as coisas funcionam dentro da área de jogos digitais. Mas aí eu já estava totalmente envolvido com jogos de mesa. E aí a gente tem esse desafio, né? Porque não é uma área onde os game designers e as pessoas que estão dentro daquela cadeia, dentro daquele ecossistema, eles estão profissionalizados, né? Ainda não tem essa mercado ainda não tem essa visão. Então, o que faz com que o pessoal que está trabalhando nessa área, eles acabem tendo que trabalhar com isso e fazer qualquer outra coisa como um trabalho principal, né? Para poder manter o trabalho de criação de jogos. E a Casa do Goblin também surgiu um pouco disso, né? Que a gente precisava, né, lá no Rio, de de um grupo que pudesse ali existir e tornar a produção de jogos um pouco mais forte. Então eu comecei a pensar, né, até pela dificuldade que eu tive um pouco de entrar no hobby, e a dificuldade de produzir, né, de encontrar pessoas para conversar sobre game design, trocar ideia, testar, jogar. Então a Casa do Goblin, ela nasceu para poder fazer com que a gente tivesse ali um núcleo profissional e que ele fosse colaborativo, onde as pessoas ali, a gente pegaria trabalhos e dividiria entre todo mundo. E a ideia era justamente ter ali um hub, né, que todo mundo pudesse trabalhar e meio que colocar ali o seu trabalho. Então é meio que todo mundo é uma pessoa ali individual com o seu próprio trabalho, e meio que a casa é um guarda-chuva, né, que valida o trabalho de todo mundo. Então hoje a gente tem umas 10 pessoas na Casa do Goblin ou mais, e
E aí, dentre elas, a gente tem autores, a gente tem ilustradores, design gráfico, tradutor, revisor, pessoal de texto. Então, a ideia é ele ser um grupo multidisciplinar, que cada pessoa ela tem ali o seu próprio trabalho e, além disso, faz parte desse grupo para fortalecer o próprio grupo, né? Acho que é basicamente isso. Eu vejo que, pelo que eu percebi na história de vocês, tem diversos jogos criados. Então, no site que tem cerca de perto, você pode me confirmar o número, mas tem perto de uns 30 jogos criados por vocês. Então, eu queria entender mais como você criaram tanta quantidade de jogos. E pelo que eu percebi, eu não pude jogar, eu não tenho experiência de jogar nenhum deles ainda, mas tenho vontade. Mas o visual deles são belíssimos, diversos deles. Então, imagino como você trabalhar com tantas pessoas, com interesses diferentes, com objetivos diferentes. Como fazer esse pessoal colaborar, né, para construir um único jogo. Isso é uma dúvida que se tem, e imagino que se deve ter, né, no processo de criação de jogos. Porque você tem ilustradores, você tem redatores, você tem mesmo escritores, você tem design gráfico, você tem game designs. Como eles se encaixam para poder construir esse jogo? No caso dos jogos da casa, a gente meio que acaba funcionando dessa maneira, né? Que a gente funciona um pouco meio que individual e coletivo, né? O individual é no sentido de que quando a gente está produzindo, fazendo os jogos, algumas pessoas elas têm ali a sua individualidade como game designer. Então, muitos dos jogos também que tem no catálogo da casa são jogos de cada pessoa, que ela monta, né, e traz para casa, para que ele possa ser desenvolvido e se torne um produto. Então, a gente normalmente, né, divide esse trabalho, né, e um vai colaborando com o outro, um vai ajudando o outro dentro dos processos de produção. Então a gente vai ter ali a parte do design gráfico, a gente tem a parte do game design, do game developer, que vai ali fazer os ajustes finos nos jogos, a gente tem os playtesters, tem a parte também de redação do manual. Então, assim, como um grupo, a gente também tem jogos que são realizados como serviços. Então, tipo, alguma editora entra em contato, algum cliente entra em contato e ele quer fazer um jogo X para um público-alvo X, e aí a gente vai desenvolver esse jogo e vai ali fazer toda essa divisão, né, de trabalhos e alocar os profissionais de acordo com a demanda, né, que é necessária, e com a disponibilidade também de cada profissional. Até porque, como a ideia do grupo é uma ideia colaborativa, né, a gente trabalha muito com essa perspectiva de tempo e disponibilidade. Então, assim, cada trabalho ele vai ter ali um orçamento de cada profissional, e isso vai ser incorporado no projeto como um todo. E além disso, né, cada profissional ali ele tem já uma história. No caso, a gente tem o Joca ali, que já lançou o Sereia junto com a Sabrina. Tem o Alexandre Francisco, que ele lançou o Deus Astrados. Tá para lançar agora o Cardinarok. Eu já tô para lançar um jogo chamado Cangaço. Já lancei um jogo chamado La Muerte e Bushido. E também tá para sair um jogo chamado Meeple Up. Então tem também o Rodrigo Deus, que ele é do blog Meeple Divino. Ele trabalha também como tradutor, revisor. Então a ideia é justamente essa, né? Cada um ali ele tem um potencial, e a gente tenta meio que explorar e organizar, né,
toda a demanda que a gente recebe dividida aí nesse grupo. Quando fui pesquisar um pouco da história de vocês, eu vi o Meeple Up, que me interessou bastante. Bom saber que ele vai sair em breve. Também me interessou a do Cangaço, que também é um pouquinho da história do Nordeste, que me interessa também ouvir diversas versões da história do Nordeste, também diversas versões em jogos, que não é tão comum. Cada vez está se tornando mais comum representar não somente o Nordeste, mas diversas peculiaridades do Brasil que precisam ser representadas através de uma cultura, que o jogo é uma cultura, uma forma de introduzir uma informação, um conteúdo, uma história narrativa, que muitas vezes pode ser ficcional, muitas vezes, que pode envolver diversas histórias em uma ficção, porém é uma forma de envolver narrativas, histórias e cultura também para as pessoas, que cultura tem um modo de vista, ponto de vista, as pessoas veem o mundo. E eu vejo que precisa realmente ter mais jogos autorais, jogos brasileiros, jogos que identificam a realidade brasileira. Jogos que têm o cerne e a pele do que o brasileiro sente nas suas múltiplas partes, nas suas múltiplas versões de brasileiro. Então eu fico muito feliz quando eu vejo cada vez mais jogos sendo criados. Então eu vi o Cangaço e vi outros jogos aqui, que você pode comentar um pouquinho mais do que eu, mas tem outros jogos que eu vejo que você já curte nessa linha. E eu percebo também que ter uma equipe muito eclética permite você ter diferentes tipos de jogos. Você pode ter um jogo, desde que fale de uma área mais restrita, de saber mais questão cultural, histórica, você acrescentar mais isso, mas também um jogo mais comum, com mecânica mais comum, também você encaixa. Você pode pegar uma amplitude de ter um portfólio maior de jogos que você pode embarcar, porque você tem profissionais ali trabalhando de forma colaborativa e o mal bem deles é o tempo deles, que aí você administra a partir da disponibilidade. Então eu vejo que foi uma forma que vocês criaram, que vocês emendaram, mas é necessário em todo o Brasil. Em diversas partes do Brasil isso é necessário um hub para fortalecer. Porque em diversas partes do Brasil, e isso eu ouço diversas pessoas do Brasil, não tão em São Paulo, mas em diversas partes do Brasil, principalmente no Nordeste, sobre que a área de game design está sendo ainda construída. Então aqui, esse ano passado, a área acadêmica lutou para voltar ao curso de jogos digitais, que há alguns tempos atrás nem estava com mais curso de jogos digitais em nenhuma universidade aqui em Salvador. Então a gente lutou para conseguir o curso de jogos digitais e está lutando para a sua parte acadêmica, não tanto eu, mas eu conheço várias pessoas lutando, para voltar a pós-graduação em game design mesmo, na área de jogos de tabuleiros analógicos, que envolvia jogos digitais e jogos de tabuleiros analógicos, que atualmente é o único curso que tem, os únicos 2 cursos são de jogos digitais. Unicamente jogos digitais, e aí dificilmente forma turma, e quando forma turma, no final formamos de 20 saem uns 3, vou dizer assim, ser bem otimista, né? Essa perspectiva que isso na verdade há alguns anos atrás não era. Na principal universidade aqui, na Constitucional Federal, já teve grupos, já teve cursos de pós-graduação de game design, que não é a realidade atualmente. Isso é uma realidade que as universidades estaduais estão lutando para conseguir isso, mas eu vejo que é uma realidade que é necessário criar um polo, um hub, que é até uma tentativa da prefeitura aqui de Salvador criar um hub para cultura criativa, que aí os games vão estar envolvidos nesse hub e vão estar... Com a pandemia isso diminuiu muito mais, mas essa é a intenção de sair esse ano. Mas com a pandemia eu acho que só vai sair daqui a alguns anos, não? Esse hub de cultura realmente, cultura criativa, produção criativa, e os jogos, de modo geral, vão ter espaço lá, com valores menores, valores mais atrativos, espaço mais interativo para eles, que hoje não existe ainda. Existia um outro espaço que já saiu da área privada, só que não sustentou por muito tempo. Era uma casa colaborativa que pessoas podiam ir lá, só que eles baixaram o preço para poder ter mais pessoas, ter mais atratividade, só que o custo é muito alto de ter uma casa, ter uma região, ter um espaço. E o preço ficou muito alto, e aí sem mesmo o apoio da prefeitura e o apoio do governo popular, governo da área pública, fica muito difícil manter, a gente ter um espaço. Agora, mais que as pessoas mais adaptadas sobre a remoto, talvez pode até vir a voltar a ser. Porque agora as pessoas já acostumaram a trabalhar remoto, de ter essa conexão remota,
de ter trabalho colaborativo de forma remota, porque a gente foi obrigado a ter, mas a gente se acostumou a ter. Entendeu? Então eu vejo que até abriu mais portas para se ter esse trabalho colaborativo que não tinha antes. E eu vejo que tudo isso é um diferencial para a Casa Goblin. Um diferencial muito importante de ter diversas versões sobre o mesmo aliado de um jogo. Você tem visões únicas diferenciadas, que cada um vai ter o seu ponto de vista e vai dar uma eu vejo que não é questão de agregar, mas vai dar um novo repertório. Porque eu vejo que quando uma pessoa tem um repertório de experiências, ele agrega bastante. Mas se tem diversas pessoas de diversas áreas diferentes, e vão ter diversos repertórios diferentes para incorporar esse jogo e ele ficar cada vez mais pronto, mais definido, ele vai avançar a etapa mais rápido. Sim, sim. E isso que você falou é até engraçado, porque quando eu me formei, né, de 20 e poucas pessoas, eu tava ali nos 3 que conseguiram se formar. Isso foi bem engraçado, porque foi bem esse caso aí que você falou. E isso lá atrás aqui no Rio. Acho que foi a segunda turma de jogos digitais aqui. E aí, quando você fala aí dessa dificuldade, né, que tem em juntar e reacender aí essa área, uma coisa aqui que a gente acabou fazendo, né, que foi assim, primeiro existiu essa demanda, né, por criar a casa, né, para a gente poder criar ali um hub profissional e ter justamente essa interdisciplinaridade que fez com que aparecessem jogos diversos, né? Como você falou, a gente tem aí o Cangaço, tem o Sereias, que ele é um jogo assim muito, muito importante até pra gente, porque ele traz ali uma representatividade feminina muito bonita, e ele foi feito pela Sabrina e pelo Joca. A gente tem o Cordel do Joca também, que tá num estágio bem avançado. A gente tá apresentando agora para algumas editoras. E agora também estou fazendo alguns jogos, né? Tem um agora chamado Diário de Assis, De Volta para Casa, que ele tem a temática do afrofuturismo. Então é um povo preto voltando aqui para a Terra para poder criar uma nova sociedade depois de anos e anos que a humanidade ela saiu teve um êxodo aqui da Terra e tal. Então, assim, como você falou, essa ideia de você ter pessoas diversas, você vai trazer visões diversas e a chance de saírem jogos com temáticas que sejam fora da caixa, que representem mais assim o nosso povo aqui é muito maior, e a qualidade também é muito maior desses jogos. Uma outra coisa é que a Casa do Goblin ela acabou, né, vendo que como o cenário ele estava bem assim, bem restrito, né, a ideia da criação de jogos, é bem difícil começar nesse ramo. A gente acabou criando algumas iniciativas, né, no decorrer do tempo. A gente deu start lá a oficina do Playtest, que ela acontece no Rio de Janeiro. Acontecia presencialmente, mas aí com a pandemia a gente acabou criando a oficina do Playtest online. E aí com essa oficina do Playtest a gente criou todo um método de criação, né, da oficina. E aí foi legal que a gente conseguiu, né, fazer com que esse método se espalhasse. Hoje a gente tem uma oficina online e a gente tem a oficina em BH. E aí esse método ele é totalmente aberto, né? Ele é feito para qualquer um que queira pegar o documento e consiga aplicar na sua região, de qualquer forma lá. Ele consegue fazer uma oficina do Playtest, né? Que ela é criada para você poder criar um jogo de forma colaborativa e testar os jogos.
E aí depois disso a gente começou a entender que para a gente poder agir, né, só a Casa do Goblin não bastava, né? A gente começou a procurar outras iniciativas que também faziam jogos, e a gente meio que criou junto com outra iniciativa, né, que é a Trio Jogos, a gente criou o EDIS, né, que é o Encontro de Desenvolvedores Independentes de Jogos de Mesa no Rio de Janeiro. E aí a gente tinha encontros, né, para conversar sobre de forma profissional, né, conversar sobre formas de ganhar dinheiro, formas de trabalhar com game design no Brasil, o relacionamento entre editora e profissional, o game designer e tradutor, revisor, ilustrador, como é que estava acontecendo isso e tal, para que todas as pessoas que estão assim começando, elas não começassem perdidas, né, como meio que a gente começou, em relação contratual, conversando sobre vários aspectos. E aí hoje, depois da pandemia, a gente acabou indo para o meio digital também, né? Então a gente faz essas reuniões do EDIG e traz, né, o pessoal para conversar, traz novidade, traz vários assuntos ali pertinentes assim, à profissão, né, como um todo. A gente faz essas reuniões no Discord, né? E no caso uma vez por mês a gente tenta fazer essas reuniões. E isso tem sido muito interessante, porque a gente tem visto que há várias iniciativas também começando e assim tentando fazer disso uma prática, né, ser mais profissional. E aí dentro da casa, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? Que é não só a ideia ali da multidisciplinaridade, de um ajudar o outro, mas de tentar ali fazer o mercado ele crescer e todo mundo ganhar com isso, né? Não só a Casa do Goblin, mas várias iniciativas, até porque quanto mais pessoas a gente tiver ali trabalhando, você vai ter mais riqueza dentro do ecossistema, né? A gente tá quase acabando já, então queria nesse momento que você faça um pouquinho dos jogos e também disponibilizasse todas as redes sociais e também agradecer pelo seu tempo e por todo o conhecimento que você compartilhou. É muito importante para mim ouvir toda essa sua história e também muito importante para os nossos ouvintes também ouvirem a sua história. E me inspirarem e movimentarem também que pensar em ações e insights e para decisões para a vida deles. Então eu vejo que isso agrega bastante para qualquer um, game designer, professor ou pessoa de GRH que estiver nos ouvindo. Eu agradeço você que está aí ouvindo sempre, seja com a gente e ouça o próximo episódio. Bom, sobre os jogos, assim, eu vou falar um pouco aqui dos jogos que estão aí mais para sair, né, os que já saíram. A gente tem aqui, né, o Cangaço, né, que você bem colocou. Ele é um card game, né, em que os jogadores eles vão ser, cada um deles, o líder ali de um grupo de cangaceiros, e você tem que passar ali pelas pelejas do Nordeste, do cangaço, para poder ali tentar se tornar o rei do cangaço ao final. Ele é um jogo para 2 a 4 jogadores. Ele tem uma arte muito peculiar, né? Ele é uma arte de cordel, e no caso isso ele é interessante porque quando eu comecei esse jogo eu já coloquei ele como uma arte de cordel e apresentei nos eventos. Ele acabou ganhando alguns concursos, e depois quando a editora pegou ele, ela, além de manter a arte do cordel, né, ela conseguiu fazer uma coisa muito legal, que as cartas, elas, se você juntar todas as cartas, elas formam um enorme painel. E
E aí ficou muito bonito, muito legal. Então, o jogo, ele basicamente ele é um jogo de você formar painéis, né? Que você vai baixando cartas e cada carta ela vai formando um painel e vai fazendo uma ação diferente. Um outro jogo que eu também comentei é o Sereias, que ele também é um card game leve, um card game familiar, que dentro desse jogo, esse jogo é um jogo do Jorge com a Sabrina. Os jogadores são sereias, né, que estão ali no mar cantando para os marinheiros, né, para os navios que estão passando. E aí você tem que meio que abduzir esses navios, né, ali, e quanto mais você conseguir, no caso, mais pontos você vai fazer no final. E aí dentro desses navios eles também trazem alguns navios históricos. É um jogo bem rápido e leve, né? É bem legal. O outro jogo também que é bem interessante é o Cordel, né? do Joca. E aí nesse jogo os jogadores são cordelistas, né? Que estão ali produzindo cordéis e vendendo, né? E aí é legal que esse jogo ele tem um varalzinho, né, que você vai produzindo os cordéis e vai colocando ali no varal. Esse já é um jogo médio, né? Ele dura uns 40 minutos, de 2 a 4 jogadores. Tem o Meeple Up, que deve sair esse ano ainda, pela editora New Order. E ele é um jogo de 2 a 6 jogadores. E ele é um jogo assim mais festivo, né? De cada jogador ele vai controlar ali um meeple e aí ele tem um caminho a percorrer, né? Para que a gente chama de Meepleland, né? E aí nesse jogo a historinha é que há muito tempo atrás, né? Só existiam não existiam jogos modernos, então nesse jogo os jogos modernos estão vindo para a mesa dos jogadores. E aí ele é um jogo bem divertido. Ele também ganhou um concurso na Diversão Offline, que é um evento de board games. E acho que é isso. Esse é um dos principais jogos. Tem um jogo também que é muito interessante, que é o Deus Astrados, que é do Alexander Francisco. Ele saiu agora pela The Game Maker. E ele é um jogo festivo também, de ação simultânea, onde os jogadores eles são deuses iniciantes criando ali criaturas. E aí você vai pegando peças do jogo e colocando nas criaturas para montar elas, e você meio que pode interferir no jogo dos outros jogadores. É muito divertido, muito legal. Acho que com isso finalizo os jogos. Deixando aqui minhas redes sociais. E antes disso queria agradecer, né, ao Jorge, ao pessoal aqui do podcast, nessa oportunidade. E vocês podem me encontrar no Instagram, no @svirgolino. No Medium eu escrevo de vez em quando lá um pouco também sobre a minha experiência de game design, é o @samvirgolino. E no Facebook como Sanderson Virgolino também. Além disso, a gente tem também a página da Casa do Goblin, a página do Edige, também no Facebook, e a página da Oficina do Playtest. No caso, quem quiser também conversar sobre, que tiver querendo começar na área de game design, de jogos de mesa, também pode ficar à vontade, entrar em contato. Lá a gente está ajudando o pessoal e dando um pouco ali de suporte para quem está querendo começar aí nessa área. Pode procurar lá no Instagram, pode colocar Casa do Goblin, que você acha facilmente. O primeiro link que vai aparecer lá, a primeira conta, quanto também a Oficina Playtest. Pode procurar no Instagram que você vai achar. A mesma coisa no Google.
pode colocar Casa do Goblin, no primeiro link que você achar, é um site que já é o site oficial deles. Então você encontra facilmente os trabalhos dele, o material dele, muito facilmente encontra, quanto no Google ou quanto no Instagram, colocando lá no busca, e aí você encontra, e aí você, o Sanderson Virgolino, você procura o S Virgolino, que aí você encontra o Instagram deles. Então vão lá, apreciem o produto dele, o material dele, e conheçam mais sobre o trabalho dele. Se tiverem alguma dúvida, podem sim falar com ele ou com a gente, que a gente manda o e-mail, o Instagram, tudo dele, para vocês terem esse contato com as pessoas que entrevistam aqui. Eu só tenho a agradecer por todo o compartilhamento de conhecimento que o Sanderson Virgolino pôde apresentar a gente. Agradecer ao nosso parceiro, o Podcast com Dendê, que são um coletivo de podcast baianos. Então, se não conhece o Podcast com Dendê, vai lá no Instagram, Podcast com Dendê. Também agradecer ao Meeple Divino, o blog que tem alguns dos nossos conteúdos em áudio, em artigo lá. Então, se quiser conferir mais o conteúdos novos, diferentes, toda semana, vai lá no Meeple Divino conhecer mais sobre deles. Também agradecer a L Assessoria Podcast, que tem diversos podcasts, se não me engano são 8 podcasts que eles já editam e gravam todos extremamente. Se são mais, talvez bem provável que sejam mais que isso, mas se quiser ter os podcast, ter lá no ter o podcast da sua área, de qualquer área que seja, ter que se criar e produzir, vai lá na assessoria, procura lá L Assessoria Podcast, você vai ter uma boa equipe para te assessorar e produzir grandes materiais para você. Então, de qualquer área, pode ir lá conversar com eles, que eles vão ser super abertos. Também agradecer a Nerd Gamificações, que é a minha empresa, a empresa que eu também trabalho e gerencia, e também toda a equipe da Nerd Gamificações que auxilia, quando possível, a produção do podcast. A produção do podcast é independente, mas é para vocês e com muita vontade. Por ser independente, eu peço sempre vocês. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe mesmo. Vai lá, segue a gente nas redes sociais, Games em Ação. Vai lá, segue a gente no Instagram. Também temos, em qualquer plataforma, temos o Facebook, que é Games em Ação também. Então, se quiser procurar lá, conhecer a gente no Facebook e no Instagram, pode procurar lá. E procurar qualquer uma das plataformas e aí para compartilhar. Pegue o link, compartilhe no WhatsApp, pegue o link nos 3 pontinhos, geralmente no Spotify os 3 pontinhos, em outras plataformas são outros pontinhos que tem, geralmente em configurações, compartilhar em share. Você pode compartilhar esse episódio pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e aí compartilhe com mais pessoas que você conhece. Só faz crescer cada vez mais e mais pessoas conhecerem esse podcast e mais podcasts também terem, que cada vez mais está surgindo um podcast diferente. Então, em breve a gente vai fazer diversos conteúdos com os podcasts que estão surgindo, que estão muito podcast bom surgindo aí. Então, a gente quer trazer cada vez mais também para colaborar, quer crescer cada vez mais o mundo dos jogos tabuleiros. Então, só tenho a agradecer por você estar ouvindo aqui até agora e game over! This song is made by Finya.